Graças a Deus. Tome seu assento, meu amado irmão, obrigado. Nós estamos uma vez mais reunidos aqui no propósito a ser alcançado lá em fevereiro. Eu pretendia, irmãos, hoje anunciar a data que nós vamos fazer em fevereiro. Tenho orado ao Senhor, tenho buscado a Deus acerca desse assunto que eu entendo ser tão importante, que é a oração que nós vamos fazer no desligamento de cunho espiritual dos legados, da parte geracional da nossa família, das consequências de pecados praticados, não devidamente confessados diante de Deus, que acabam trazendo consequências para as nossas vidas. É importante trabalharmos nisso. Nós sabemos muito bem que existe uma maioria de irmãos que contestam esse fato, mas eu já tenho falado para os irmãos que eu não vivo de teoria. A minha vida não é pautada em teoria. Eu vivo exatamente no campo prático de todas as coisas. Isso para mim é indiscutível. Hoje, 27 de agosto de 2026, nós estamos na 29ª parte. Já avançamos bastante, né? Então, que Deus abençoe vocês. Sempre participando os irmãos, que nós temos esse material disponível no YouTube, no canal da nossa igreja, Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Você que está nos assistindo via internet, que vai nos assistir, seja bem-vindo. Aí dá aquele like, eu estou aprendendo, dá aquele like, compartilha. Eu percebo que os irmãos não compartilham, os irmãos não dão um oi, não fazem um comentário. Eu queria muito ouvir o seu comentário, a sua crítica construtiva, é muito importante. Não é só viver de elogios, mas que você possa também até mesmo elucidar e tirar dúvida. O teu comentário ali no YouTube é importante, para mim é muito importante. E também se inscrever no canal, né? Escrever lá no canal, se você não é inscrito, você se inscreve, e isso, toda vez que nós colocarmos um material ali, você vai ser comunicado. Bom, entre dois altares, maldições hereditárias, isso é uma realidade ou é uma lenda? Não é? Vamos discutir esse assunto. Na semana passada nós falamos muito sobre o problema de Josué no acordo que ele fez com os gibeonitas, e depois Saul veio e, fazendo uma contagem, descobriu ali que havia ali alguns gibeonitas infiltrados, examinando as escrituras, e então agora decide, por zelo às escrituras, e ele resolve exterminar com os gibeonitas. E passado ali, mais ou menos em torno de 330 anos, não é? Davi está reinando, e agora veio por 3 anos fome e sede. Davi vai consultar a Deus sobre esse assunto, e Deus disse que era por causa de Saul, que foi sanguinário, tinha matado os gibeonitas de uma aliança que ele fez com Josué, e agora Saul fez essa matança, né? Davi vai ali nos remanescentes do povo amorreus, né? E agora vai chegar ali e vai descobrir que havia ali algum grupo ainda que foi poupado, e nós vamos ver ali Rispa, né? Perdendo seus filhos. Isso tudo foi discutido aqui na pauta. Eu queria introduzir essa palavra hoje sobre decisões. Fala, decisões. Queridos, ninguém toma decisão se não for através da verbalização. Não é? Nós contratamos, nós vendemos, nós compramos. Não é isso? Por exemplo, uma das coisas que nós tomamos decisões é compra. Não é? O mundo, ele oferece para a gente todas as coisas. E aí o mundo faz o seguinte: eu não tenho dinheiro, não tem problema não, eu te dou um cartão de crédito. Vamos lá, eu te dou um cartão de crédito. Aí você, em posse desse cartão de crédito, agora ele vai dizer: não, mas eu não posso comprar. Não, eu financio para você em 20 vezes, 24 vezes. Aí você vai,
sem talvez administrar o teu recurso financeiro, você compra e depois compra e depois compra, e quando chega no final do mês, ou quando vai vencer o cartão, está todo mundo de cabelo em pé, né? Não é isso? Todo mundo fica preocupado. Agora chegou a fatura, fala, chegou a fatura. Oh, coisa horrorosa, quando a fatura do cartão chega, porque logo quando vem a fatura, ele diz assim, paga o mínimo, né? Paga aquele mínimo. E nós esquecemos de ler aquelas letrinhas pequenininhas, dizendo que quando tu paga o mínimo, tem uma taxa de juro altíssima. Eles fazem isso. E nós vamos decidindo e vamos comprando e vamos nos endividando. São decisões que nós tomamos. Casamos, damos nossos filhos em casamento e vai por aí afora. Tudo isso são decisões. E as nossas decisões, irmãos, estão indo na direção de Deus? Nós estamos verbalizando aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer? O texto é claro, né? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então eu queria iniciar esse processo complicado demais, mas de fácil entendimento, lá em 2 Samuel, vou pedir ao pastor Deiró que me ajude, ele vai me ajudar ali, 2 Samuel 21, de 1 ao 9. 2 Samuel 21, de 1 ao 9. Você está com o seu exemplar da Bíblia? Vamos ler para nós desenvolvermos esse raciocínio de decisões que são verbalizadas. Sai da nossa boca. Ok? Podemos ler? E houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gibeonitas. Então chamou o rei dos Gibeonitas e lhes falou: ora, os Gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos Gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os Gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei culpou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei dos 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos Gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Sim, muito obrigado, pastor. Essa narrativa, essa história, irmãos, essa história, ela dá introdução em tudo que eu estou querendo transmitir para os irmãos. Eu faço uma pergunta, se eu pudesse estar aqui diante de Davi agora. E Davi, você tomou a decisão certa? Davi, ele precisava resolver o problema. Deus contou para ele: olha, o problema não é contigo, o problema foi com Saul. O problema foi lá com Josué. Agora Davi, ele está com um problema na mão. Agora Davi, ele vai tomar decisões. E se eu dissesse assim: Davi, a decisão que você tomou, aquilo que você abriu a sua boca para falar com os gibeonitas remanescentes, isso você como rei,
Você, como rei, poderia resolver isso de uma outra maneira? Será que você não cometeu um erro, Davi? Olha o que os Gibeonitas falam. Ele vai dizer, olha, nós não queremos nenhum problema não, basta que você me dê 7 filhos de Saul, que morram em praça pública, está tudo resolvido. Olha o que Davi fala para esse povo, o que quer que eu vos faça. Isso não precisa nada mais do que 7 filhos. São decisões. Davi verbalizou, Davi ele não pensou nas consequências do que viria por uma decisão que ele tomou. Ele era o líder. Ele poderia encontrar junto com Samuel, ele poderia encontrar junto com Deus uma outra solução. Em momento nenhum, Deus disse a Davi que queria 7 filhos de Saul. Não, o texto não fala isso. O texto não diz, Davi, mata 7 filhos de Saul para que a minha ira não se aplaque. Deus não fez isso. Foi uma condução para resolver problemas sem pensar. Fala, resolver problemas sem pensar. Uma vez que a palavra foi lançada, dependendo do princípio da autoridade, você se complica. Foi o que aconteceu aqui. Esse relato bíblico, em 2 Samuel que nós lemos, é um dos textos mais profundos e complexos sobre as consequências de quebrar uma aliança e desobedecer aos princípios divinos. Ele ilustra com muita clareza o peso espiritual, o peso social dos compromissos assumidos. Eu vou repetir isso aqui. Esse texto que nós lemos, se você quiser trazer para a sua vida, se você quiser trazer para o cenário em que você está vivendo, ele ilustra com muita clareza, mas com muita clareza, o peso espiritual e o peso social dos compromissos assumidos. Casamentos, alianças, contratos, compras que não deveriam ter sido feitas. E fizemos, estamos muitos endividados, perturbados. Na educação dos filhos, na permissão de quebrar limites na educação, no princípio. Nós temos uma série. Se você for um pouco criativo e buscar nas suas memórias, você vai perceber que a maioria das tensões e das preocupações que nos rodeiam estão todas em volta disso, de decisões. São decisões, querido. Aquele casamento que não deu certo, e a consequência foi por quê? Houve uma traição, houve uma ruptura e não se deu e divorciou. Mas a Bíblia não diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem? Mas onde é que errou? Não, decisões. São decisões. A responsabilidade espiritual, o pecado de um líder, estou falando de Davi, afetou toda uma nação, querido. O pecado do líder, ou seja, Davi, por não pensar, Davi por não raciocinar, Saul por não pensar, não raciocinar, Josué por não pensar e não raciocinar segundo os princípios de Deus, ou seja, trouxe algo terrível para uma nação inteira, mostrando que as ações e de desobediências, elas geram consequências que ultrapassam quem as cometeu. Quem cometeu o erro não foi Moisés. Quem cometeu o erro foi Josué. Josué desobedeceu a Deus, não prestou atenção nas escrituras de Moisés,
havia todo critérios para que se fizesse a introdução do povo na terra de Canaã. Agora você vê os gibeonitas se infiltrando, quando na verdade Josué ele quebra princípios e ele tem consequências sérias na vida dele por causa disso. Agora você vai ver Saul tentando consertar o erro, tentando matar e destruir os gibeonitas, mas esqueceu-se de que havia um juramento diante de Deus, quebra princípio, e Davi também quebra. O problema com os gibeonitas, os 3 anos de fome de uma nação inteira, poderia ter sido resolvido talvez com algumas ovelhas, talvez com algum gado, né? O sacrifício. Deus, o que eu posso fazer? Quantas ovelhas eu posso sacrificar? Quantos, olhando ele, a Torá, que ele seria o mandamento da época, ele poderia ter escolhido uma outra maneira de resolver o problema. E o problema é que quando a liderança, ela decide, quando o governo, ele decide algo que contraria os princípios de Deus, a nação inteira paga. Esse episódio deixa uma lição clara, para que Deus, ou seja, para Deus, a palavra empenhada é sagrada. Repete, para Deus, a palavra empenhada é sagrada. Eclesiastes capítulo 5, ele fala, alguém pode ler Eclesiastes 5 para mim, por favor? Vê aí, pastor, Eclesiastes 5, só para ilustrar o que eu estou tentando dizer para os irmãos. Quando eu falo que a palavra empenhada diante de Deus é algo sagrado, nós não podemos precipitar a nossa boca para abrir palavras sem consultar a Deus. Leia para mim, por favor. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos. Presta pois atenção. não sabem que fazem mal. Volta, por favor. Eu queria muito que vocês entendessem o que as Escrituras estão falando. Por favor, pastor, repita. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi eu. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Só até aí, tá bom, obrigado. Só isso. Esse é um texto, querido, que todos nós deveríamos, aqueles que gostam, grifar na Bíblia. Esse é o texto que já está na minha mente. Eu já coloquei esse texto cravado na minha mente, para que eu não possa cometer erros. Quando eu tenho que tomar decisões, eu preciso consultar esse texto e admitir. Eu vou nas Escrituras. As Escrituras vão me indicar se eu estou conduzindo, ou se eu estou fazendo acordos, ou se eu estou falando algo que possa trazer prejuízo para a minha vida, para a minha família, e para nível de líder, para o governo inteiro. Eu queria que você pensasse nisso. Tudo isso são palavras, é pela boca. Você deve estar perguntando, irmãos, o que os 7 rapazes tinham a ver com os erros de Saul? Foram 7 filhos. 7 filhos de Saul. O que eles fizeram de errado para morrer? Nada. Eles não cometeram erro nenhum. Quem cometeu o erro foi Saul. Os filhos pagaram. A nação inteira ficou 3 anos
vivendo uma escassez terrível. Davi poderia resolver esse problema de uma forma inteligente, mas não resolveu. Se Davi consultasse a Torá para resolver o problema, haveriam saídas para isso. Mais uma vez devemos refletir sobre este assunto tão polêmico, onde pessoas inocentes estão pagando até com as próprias vidas por erros de outros. Eu queria que você entendesse isso. Mais uma vez devemos refletir sobre este assunto, que é tão polêmico, onde pessoas, repete, pessoas inocentes estão pagando com as suas próprias vidas por erros que não cometeram. Tudo isso começou com palavras que foram expostas sem uma breve reflexão. Eu vou repetir para você entender. O que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Josué, o que aconteceu com Saul, as decisões de Josué, as decisões erradas de Saul, as decisões erradas de Davi, tudo isso passou por palavras. Boca. Tudo isso começou com palavras que foram expostas, verbalizadas, sem uma breve reflexão. Falar, repita comigo, falar sem reflexão. Quando nós estamos sem controle, nós falamos muitas coisas. Muitas coisas. A palavra, ela é uma seta lançada. Ela pode trazer alegria, ela pode dar conforto, ela pode dar paz, ela pode gerar vidas, mas ela pode também amaldiçoar, entristecer, matar uma pessoa com a boca. Ela pode gerar raízes profundas de amargura. A palavra bem usada, ela aproxima as pessoas. A palavra mal usada, ela distancia pessoas. Inimizades. A base da estrutura moral e do caráter de uma pessoa, seja ela boa ou não, ela foi o resultado direto das palavras usadas por ela mesma. Por ela mesma. Uma após outra. Eu vou ler para você entender. Aliás, repitam comigo, vamos lá. A base da estrutura moral e do meu caráter, seja bom ou não, foi o resultado direto das palavras usadas por mim mesmo, uma após outra. Formou o caráter, formou o indivíduo. Cada uma dessas palavras serviu como uma coluna onde foram armazenados todos os sentimentos da alma até agora. As minhas memórias, as minhas lembranças. Vou tentar explicar melhor o que eu acabei de falar aqui. Quando Josué e os líderes de Israel selaram o acordo com os gibeonitas, eles falharam em um detalhe crucial. O texto bíblico diz que eles não pediram conselho ao Senhor. O texto é claro, Josué 9. O texto diz, e eles não pediram conselho ao Senhor. Agiram pelo calor do momento, baseados na aparência. Parece que nós estamos entendendo um pouquinho o que eu estou falando. Repete comigo. Agir no calor do momento, baseado na aparência. Você não acha que é perigoso? Sentimento? Decisões?
Uma vez proferidas, aquelas palavras tornaram-se uma estrutura jurídica e espiritual inabalável. Houve um juramento. Cada palavra dita funciona como um bloco de construção. Ou seja, juntas, elas erguem a reputação, o caráter e a estrutura moral de alguém. Simples assim. Todas as palavras juntas, elas erguem a reputação, o caráter e a estrutura moral de uma pessoa. As palavras, elas armazenam sentimentos na alma. Repete comigo, as palavras armazenam sentimentos na alma. Sabe, fulano? Fulano, gente boa. Tu não gosto não. Ele vai lá na memória e pega a reputação. Então, aquilo que é bom para um é mal para o outro. A memória guarda as palavras que foram lançadas. São lançadas e muitas vezes não tem como recuar mais, não dá para trazer de volta. Jesus, ele reforçou isso séculos mais tarde, ao dizer que a boca fala o que está cheio o coração. Repete comigo, a boca fala o que está cheio o coração. Israel deu sua palavra sem refletir ou consultar a Deus. É o que nós fazemos. O resultado foi um vínculo eterno com um povo estranho. O que eles decidiram, o que eles fizeram foi um vínculo eterno com um povo completamente estranho. As palavras, portanto, não são apenas sons que o vento leva. Não é som que o vento leva. Elas criam realidades, estabelecem alianças e, como colunas, sustentam o peso da nossa história e do nosso julgamento diante de Deus e também diante dos homens. O resultado dessas palavras, uma vez colocados em uma balança, vai indicar a sua própria inclinação. Ou ela vai pesar para um lado, ou ela vai pesar para o outro. É importante conscientizar-se do poder das palavras para utilizá-las sabiamente em nossas vidas. Todas as palavras expressas são geradas por um pensamento. Repete comigo, todas as palavras expressas são geradas em um pensamento. Fala, são geradas em um sentimento. Quando você fala, porque já pensou. Você já sentiu. Poderá ser isso tudo poderá ser a nosso favor ou contra. As palavras têm o poder de condenar. As palavras têm o poder de salvar, de fazer adoecer, curar e dar esperança, fazer alguém feliz ou fazer alguém triste. Palavras, relacionamentos. Tudo está dentro da alma. Jesus foi correto. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de ódio, de ira, se o seu coração está cheio de infelicidades, de crises, de problemas, você, quando verbalizar, você só vai verbalizar lixo. O tempo todo. Através das palavras, uma pessoa pode profetizar vida, as bênçãos, ou pode também produzir morte, amaldiçoar. O resultado dos nossos pensamentos e desejos geraram palavras
e formaram exatamente aquilo que somos hoje. Eu vou repetir de novo. O resultado dos nossos pensamentos e os desejos geraram palavras e formaram exatamente aquilo que nós somos hoje. Nossos pensamentos, os nossos desejos de hoje vão se transformar em palavras que vão projetar aquilo que seremos amanhã. Estou muito rápido? Estou muito rápido? Tá, Lúcia? Então eu vou repetir. Eu vou repetir os dois tópicos. Vamos lá, vamos repetir que vai ficar legal. Vamos lá. Repita comigo. O resultado dos nossos pensamentos e desejos geraram palavras e formaram exatamente aquilo que eu sou hoje. Fala, nossos pensamentos, os nossos desejos de hoje vão se transformar em palavras que vão projetar aquilo que seremos amanhã. O cenário é esse. Você olha para o seu cenário atual e você cria um diagnóstico de que está desconfortável. Você cria um diagnóstico de que está doendo. Há um desconforto. Você tem que entender que esse desconforto, essa dor que você está vivendo hoje, ela é o resultado, ela é o produto, ela é o fruto, ela é a consequência daquilo que você semeou ontem. O que você está vendo é o fruto. Agora, como resolver? Se o momento hoje é desconfortável, se o momento hoje é de dor, é de inquietação, é de muita ansiedade, você tem que entender que isso tudo foi provocado por decisões que você tomou ontem. Manter-se desta mesma forma não muda o teu futuro amanhã. Você vai ser exatamente igual. Você está empurrando o problema para frente. Ou você muda agora esse negócio, ou você vai ficar a tua vida toda vivendo desse jeito. Ou você precisa mudar. Tem que mudar. Construímos, através de nossos sentimentos, aquilo que somos. Diga, eu estou construindo nos meus sentimentos aquilo que eu sou. O poder da palavra e do pensamento é uma arma poderosa, irmãos. Toda atenção deve ser tomada quando nos deixamos levar por eles. Toda atenção deve ser tomada quando nós deixamos levarmos por esses pensamentos. Tome cuidado. Aquele que fala sem pensar. Tu conhece alguém que fala sem pensar? Principalmente quando nós estamos meio enraivecidos. Quando nós estamos meio descontrolados, nós falamos muitas coisas. Fala comigo, aquele que fala sem pensar. De novo, aquele que fala sem pensar. Davi falou sem pensar. Se eu dissesse para Davi assim, Davi, e aí? Tu está arrependido de procurar o... Tu não pensou, né, Davi? Tu podia imaginar que teria de pagar 7 filhos aí porque você abriu essa porta, tu tomou decisão errada? Eu poderia resolver de outra maneira, porque você não pensou. Você não raciocinou. Olha aí o resultado. Ou seja, aquele que fala sem pensar, também age sem pensar. Fala, quem fala sem pensar? De novo, quem fala sem pensar, age sem pensar. Não é verdade? E pode ser que seja tarde demais. Ou seja, é ficar calado. Ficar calado.
Ficar calado é a mais alta sabedoria que existe. Fala, ficar calado é a mais alta sabedoria que existe. Se nós não aprendemos a calar, olha o texto de Eclesiastes 5 que nós lemos. Melhor é que tu fique calado do que tu abrir tua boca para falar besteira. Porque Deus não se agrada de que você fica falando besteira. Melhor é tu ficar calado, para que não venha as aflições, para que não venha as decisões erradas. Ou seja, ficar calado é alguém muito sábio. Ficar calado, principalmente quando o nosso sentimento está agindo uma resposta, exigindo uma resposta à altura do desvio. É isso. É difícil. Eu quero falar, eu vou falar, Aquilo que tu vai falar edifica. Aquilo que tu vai falar vai dar oxigênio ao fogo que é estranho? Vai. Então você tem que ter um gatilho para não falar. Você tem que calar. Calar quando o teu sentimento exige que você fale. O seu sentimento, o seu coração está dizendo, fala mesmo, fala, decide, faça, sem pensar. Sem pensar. Então, o convite é pensa antes de falar. Peraí, deixa eu pensar. Não, eu não vou falar. Eu não vou falar. Se eu falar e o que está comigo eu vou falar não presta, o que eu vou falar não vai edificar, só vai gerar confusão, trazer problema, então eu não vou falar. Mesmo que o meu coração determine que eu fale, eu não falo. Aqui está a sabedoria. O poder nas palavras. Uma vez verbalizada, vão tomar força e vão alcançar o objetivo pela qual elas foram designadas. Não se devem usar palavras onde os efeitos sejam para destruir, ou seja, para afetar o crescimento de uma pessoa, de si mesmo ou de um determinado lugar. Não se deve usar palavras onde os efeitos sejam para destruir ou afetar o crescimento de uma pessoa, ou de si mesmo, ou de um determinado lugar. Por isso, antes de dizer algo ruim, afaste os pensamentos negativos. Diga, eu preciso afastar os pensamentos negativos. Pensa. Pois irão cair como semente. Fala, palavras são sementes que caem em solo fértil. Todas as palavras lançadas, elas caem em solo fértil. Lançou a palavra, ela cai ali. E se ela cair, o solo é fértil, ela vai germinar. Ela vai crescer e vai dar fruto. Fica ruim quando as coisas não estão indo na direção da vontade de Deus. Ou seja, irão cair como semente em solo fértil e bem adubado, e logo vão crescer e frutificar, provocando os efeitos pelo qual ela foi desejada. Ela vai crescer, ela vai frutificar e ela vai mostrar o efeito daquilo que foi colocado. Um poder terrível. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Através dele o homem pode profetizar o que ele quiser. Fala, Deus me fez livre. Com a minha boca eu falo o que eu quero. Fala, Deus me fez livre. Com a minha boca eu falo o que eu quero. Você decide. Você decide o que você quer. Você quer viver a tua vida toda nessa desgraça, é isso?
Você já viu que tu não sai, tu está cercado de problema? Se torna um ciclo vicioso, sem libertação. Através dele o homem pode profetizar o que ele quiser. Ele pode escolher até ao limite da vida ou ao limite da morte. Ele pode escolher o limite da bênção ou também o limite da maldição. Deve-se sempre usar toda a sabedoria e seguir os conselhos de nosso Deus e optar pelos melhores sentimentos e desejos onde vão refletir e resultar na vida e na bênção. Sabe o que é isso aqui? Fruto do Espírito. Fala, falta fruto do Espírito. Aí atraímos o quê? Maldição. Atraímos problemas. Um pensamento positivo, uma atitude tomada em direção à esperança e à vida, redundará em benefícios, onde todos irão ganhar. Quer que eu repita isso, querido? Eu vou repetir. Repita comigo. Um pensamento positivo, uma atitude tomada em direção à esperança e à vida, redundará em benefícios, onde todos irão ganhar. No livro de Provérbios de Salomão, encontramos muita sabedoria e escolhi alguns versículos contidos neste livro para elucidar aquilo que venho tentando mostrar para vocês. Maldição, lenda ou realidade? Para mim isso é simples. Claro que isso é realidade. É muito claro. Tem cura? Tem. Tem como resolver? Tem. Nós queremos saber como. Nós estamos aqui para isso. Para pensar. Talvez a partir desse ponto você comece a refletir o como devemos vigiar com os nossos sentimentos. A partir daqui para frente, até o término dessa palestra, você tem que refletir sobre seus sentimentos e sobre suas palavras. Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23. Pastor, leia para mim. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da sua alma. Beleza, só até aí, repete, por favor. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da sua alma. O que guarda a sua boca. O que guarda está dizendo que tem um grupo que guarda e tem outro que não guarda. O que guarda, ok, isso é português. Está dizendo que não é todos, não. O que guarda, não é isso, professora? O que guarda é um grupo separado, né? Ele está dizendo que tem um grupo que é e tem um grupo que não é. Ou seja, a sua língua guarda a sua alma da angústia. Fala, a minha língua me guarda das angústias. E o que nós estamos vendo? Crentes angustiados. Governar o modo de falar pode evitar muitos problemas. Vamos repetir? Governar o modo de falar pode evitar muitos problemas. Ah, não, eu quero que você repita isso. Acho que você está assim um pouco preocupado, né? Está falando baixo? Vamos de novo. Governar o modo de falar pode evitar muitos problemas. A boca e a língua, em determinado momento, se transforma em uma poderosa arma destruidora. Transforma-se em um grande inimigo. O interessante é que esta mesma boca e esta mesma língua, quando mantida sob controle e usada de maneira correta, vai resultar em bênçãos e em uma vida bem melhor. As palavras, quando usadas fora do controle, vão desencadear todo tipo de problema.
Quando uma pessoa fala mal do outro, tal atitude é reprovada por Deus. Quando você fala mal do teu irmão, quando você fala mal da tua esposa, quando você fala mal do teu filho, quando você fala mal do teu marido, quando um é colocado contra o outro através de palavra, você está sendo reprovado diante de Deus. E aí eu dei um tiro no meu pé aqui. Já vocês vão entender, vocês vão rir. Eu dei um tiro no meu pé aqui, de vez em quando eu saio da série, eu já falei que eu sou um desses, eu sempre falo. Tal atitude é reprovada por Deus. Além disso, também vai criar um ambiente hostil nos relacionamentos. Se torna hostil, insuportável a convivência. Terra fértil para o diabo fazer a festa. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Ou eu preciso ser mais claro? Tal atitude, ela é reprovada por Deus. O que você está fazendo, você está sendo reprovado por Deus. Além disso, também vai criar um ambiente hostil nos relacionamentos, ou seja, vão criar inimigos e com certeza ocorrerá muitas disputas. A difamação, a calúnia, a fofoca são atitudes reprovadas por Deus, que as classificam e alinham as mesmas ao nível dos assassinos. Pois uma vez atingido o seu objetivo, destroem e matam a reputação de uma pessoa. Provérbios 26, 20 ao 24. Provérbios 26, 20 ao 24, pastor, leia. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados, que descem ao íntimo do ventre. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Tá aí. É só pegar e ler e entender. Há alguma mentira aqui? É a realidade, é o fato. Uma pessoa vai ter grandes problemas. Uma pessoa vai ter grandes problemas quando usar palavras reprovadas por Deus diante das dificuldades e das tribulações. É quando nós estamos diante da dificuldade. É quando nós estamos diante das tribulações. É nesse cenário que nós colocamos tudo que não presta com a nossa própria boca. A minha vida é uma desgraça. A minha vida é um desastre. Meu dia foi o pior possível. É uma realidade, é mesmo. E até quando você vai continuar vivendo isso? No momento de dor e sofrimento, a pessoa apela e faz todo tipo de compromisso no sentido de ficar livre dos seus problemas. No momento em que você está sentindo dor e sofrimento, nós apelamos e fazemos todo tipo de compromisso no sentido de ficar livre dos nossos problemas. Nós não pensamos. Muitos, e não poucos, se aproximam de Deus com orações de promessa, fazendo votos e propósitos, e depois de seus problemas são resolvidos, esquece de pagar os seus votos. Foi o que nós lemos em Eclesiastes 5. Esquece. Não faça diante de Deus um propósito, um voto, e não cumpra, porque Deus não se agrada de voto de tolo. É fácil prometer para Deus muitas coisas como dinheiro, culto de ação de graça, jejum,
visitem hospitais, em presídios. Com este objetivo é atraí-lo e comovê-lo a dar a solução dos seus problemas. É uma troca. Final de ano acontece muito isso. Com a boca a gente fala muita coisa. Vou ler a Bíblia toda. Eu vou melhorar. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano que vai começar... Os crentes costumam fazer isso. No primeiro mês já parou tudo. Já não está mais fazendo. Mas Deus deixa bem claro, quando aqueles que fazem seus votos diante dele e não os cumprem. Eu vou repetir o texto, que é para você entender o que Deus está nos trazendo hoje, que atrai maldições para a nossa vida, que não são lendas, são realidades pelas decisões que nós estamos tomando. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas a tua boca, faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos. Porque com a multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. O escritor está dizendo, teme a Deus. Eclesiastes 5, de 1 ao 7. Uma pessoa vai ter problemas quando usar palavras mentirosas. Em qualquer situação se deve sempre ser honesto e verdadeiro. Mesmo em situações difíceis, o melhor caminho é usar a verdade. O melhor caminho é usar a verdade. A verdade é um mandamento divino e deve ser seguido, pois existe uma sentença rigorosa para os que não falam a verdade. É com a boca. A mentira, o engano sai pela boca, sai de dentro da alma. Uma punição severa, reservada, é o lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Leia para mim Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Isso. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Olha aí, todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Levítico 19, 11. Levítico 19, 11. Queridos, é só examinar as Escrituras. É só obedecer. Nós temos um manual de vida. Está na nossa mão, é o que nós não estudamos, nós não queremos, somos preguiçosos. Levítico 19, 11, leia. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Não mentireis. Está aí. Isso é mandamento bíblico. Uma pessoa vai ter problemas quando usar palavras de desrespeito a uma autoridade. Aí eu dei um tiro no meu pé. Eu escrevi, mas eu tenho que escrever. Eu sou falho. Não se deve amaldiçoar as autoridades que estão sobre nós.
Duro isso, hein? Coração. É bíblico. É da vontade de Deus que todo aquele que está sujeito a uma autoridade não utilize de palavra desrespeitosa contra ele. Neste ponto vale a pena uma reflexão. É muito comum o povo lançar palavras de maldição contra o governo de seu país. Acho que eu vou tirar isso daqui. Já foi, né? A má administração e corrupção, a impunidade. Presta atenção nisso. Vamos refletir? Vamos refletir? A má... Conhece governo que faz má administração? Eu conheço. A má administração, a corrupção. Conhece o governo que é corrupto? A impunidade. Conhece o governo que fala de impunidade? Conhece a ausência de investimento nas áreas de segurança? Conhece? Conhece a ausência de investimento na saúde? Conhece a falta de investimento na educação? Vocês conhecem? Tem sido constante e, consequentemente, vai gerar sentimentos de raiva e de decepção num povo inteiro. Tudo isso gera um sentimento. Tal sentimento, uma vez gerado, vai tomar vez, aonde? Nas palavras, que serão de reprovação. Não. Essa atitude vai atrair muitas maldições para essas autoridades, que vão refletir diretamente no meu bolso, na minha família. Se a coisa está ruim e você agrega valores ruins na autoridade, isso vai cair no teu bolso, no meu filho, na sua filha. Você está potencializando aquilo que já está ruim. Imagina uma nação inteira fazendo isso. Olha para o teu irmão e diga para ele, vai piorar. A gente tem que mudar. Para pensar. Olha aqui para mim. Tal sentimento, raiva, chateado, irritado, isso vai gerar em nós palavras. Palavras e mais palavras. Essas palavras são palavras reprovadas por Deus. Essa atitude vai atrair muitas maldições para essas autoridades que já são amaldiçoadas, agora vai piorar mais ainda. E sendo elas o nosso governo, vai refletir nas leis, vai refletir no governo, às quais nós estamos submissos a eles. É um tiro no próprio pé. Fala, um tiro no próprio pé. Eu botei em vermelho aqui. Eu não tenho nem pé mais. Vai nascer de novo, pela misericórdia. Filhos devem honrar e obedecer os seus pais. Mulheres aos seus maridos. Empregados a seus empregadores. E membros da igreja aos seus pastores. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Escuta, vós, servos, obedecei os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo,
não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade a Deus, servindo de boa vontade como o Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Efésios 6, de 1 a 8. Muitos problemas, irmãos, são causados por causa de debates. Muitos problemas são causados por causa de disputas. Praticamente todos. Quando nós entramos no nível da discussão, da gritaria, da ira, quando nós começamos a fazer isso, os problemas emergem, um como o outro. A Bíblia Sagrada nos informa acerca deste assunto e nos indica como agir diante disso. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Eclesiastes 7:5. Eclesiastes 7:5, pastor. Vamos lá? Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Você pode repetir de novo? Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Dá para você entender isso? Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Olha o texto. Não tenham contenda de palavras que para nada aproveitam e são de perversão aos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 2 Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 16. Leia para mim Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. De novo. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Alguns é um grupo. Alguns é um grupo. Talvez Deus esteja falando diretamente para mim hoje. Talvez Deus esteja falando diretamente para você. E o texto diz: e de que se queixa? De que reclama a humanidade? Do que vocês estão reclamando? Muitos problemas surgem quando alguém machuca o outro. As palavras machucam. As palavras, elas ofendem. Elas ferem. As palavras matam. É muito comum isso acontecer dentro da família. É muito comum isso acontecer dentro da família. Esposa, marido, filho, está ali. Está ali. Também acontece entre amigos. Palavras acusadas num momento de descontrole emocional pode promover muitos danos. As palavras de acusação no momento de descontrole emocional podem provocar muitos danos. Eu vou repetir para você entender. Quando nós estamos sem controle, quando nós estamos enraivecidos, quando nós não dominamos esse sentimento, nós verbalizamos, nós lançamos palavras no momento de descontrole emocional, e essas palavras provocam muitos danos. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos,
Mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as irriteis contra elas. As mulheres gostaram, né? Então eu vou ler de novo, né? Tem um grupinho ali que gostou, né? Então eu vou ler todo ele. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Ok? Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Se isso é agradável ao Senhor, fazer o contrário agrada? Claro que não. Claro que não. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 3:18-21. Muitas pessoas carregam por muito tempo dentro de si mágoas, ódios e muitas raivas. Isso, uma vez contínuo, tornando-se rotina no conceito de família, o ofendido, a parte mais fragilizada do processo, ela carrega dentro dela muitas mágoas, carrega dentro dela muito ódio, carrega dentro dela um sentimento ruim. O ambiente fica tóxico. Relacionamentos destruídos, onde o futuro fica comprometido por causa de palavras duras. Casamentos são desfeitos, lares são destruídos. Filhos que não respeitam o pai, pai que não respeita o marido, marido que não respeita a esposa, esposa que parou e não quer mais saber do marido. É um descontrole absoluto, é um caos generalizado. Portanto, sejam poucas as suas palavras, deve-se falar menos e ouvir mais. Repita comigo, deve-se falar menos e ouvir mais. Na maldição das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10:19. Provérbios 10:19, pastor. Abre aí, pastor. Provérbios 10:19, leia. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro e do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12:33-37. Isso não gera temor, não, irmão? Isso não gera temor, não? Para se viver e desfrutar de momentos bons, o homem deverá seguir os conselhos que se encontra no Salmo 34. Vai lá, pastor, Salmo 34, 12 e 13. Ouve esse conselho, Salmo 34, 12 e 13. Vai lá. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?
Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Repete, devagar, está lendo muito rápido. Vai lá, bem devagar, que o povo entender isso aqui. Vamos lá, todo mundo tem que entender. Vamos lá, de novo. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Deu para você entender? Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Quem é? O escritor lhe lança a pergunta, mas ele mesmo responde. A resposta vem a seguir. Quem é? Quem é o homem? É o homem que guarda a sua língua do mal. É o homem que aos teus lábios não falam enganos. Não atrai maldição. Não atrai problema. Provérbio 18, 21, que é uma das chaves entre dois altares. Provérbios 18, isso aqui você deveria cravar na tua Bíblia. Esse provérbio aqui, leia. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos todo mundo repetir? Repita em voz bem alta, vamos lá. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Aqui você está dizendo o seguinte: eu tenho o limite da vida e também tenho o limite da morte. São os dois limites. Vida e morte está no poder da língua. A minha língua, o meu coração enganoso, aquilo que eu decido, aquilo que eu falo sem pensar, aquilo que eu faço sem investigar se Deus está provando o que eu estou fazendo ou não, aquilo que eu contraria os princípios divinos, trará consequências não só para aquele que verbaliza, mas para pessoas inocentes. 7 filhos de Saul não tinham nada a ver com a história, mas o cara não pensou, ele simplesmente decidiu. O poder de vida e o poder de morte nas palavras. Estamos vivendo sobre os efeitos das palavras que foram dirigidas sobre as nossas vidas. Passado, presente e futuro estão diretamente ligados e sofrem impactos pelas escolhas e pelos hábitos que são expressos por palavras. Eu vou ter que repetir. Passado, presente e futuro estão diretamente ligados e sofrem os impactos pelas escolhas e pelos hábitos que são expressos todos por palavras. Através da vida de alguma pessoa, nós testemunhamos o poder dessas palavras. Vidas que potencialmente teriam tudo para dar certo e não dão. Você conhece um, eu conheço os 2. São pessoas, são famílias, são vidas que teriam potencialmente tudo para dar certo e não estão. Estão vivendo um caos. Que não dão certo porque usaram palavras desgovernadas em suas vidas. Eu tenho que repetir. Vidas que potencialmente teriam tudo, mas teriam tudo para dar certo e não dão certo porque usaram e usam palavras desgovernadas em suas vidas. Não param. Você está lembrando quando nós éramos ensinados a pedir a bênção de Deus sobre nós? Está lembrando?
Você está lembrado quando a benção, mamãe, a benção, papai, a benção, lembra? Quem tinha padrinho, né? A benção, Dindinho, né? A benção, Dindinha, né? O padrinho, né? Aquelas coisas antigas. A benção, meu tio. A benção, meu pai. A benção, minha mãe. A benção, meu avô. A benção, minha vovó. A benção, meu titio. Qual era a resposta para essas palavras? Fala para mim, qual é a resposta? Qual é a resposta? Não, eu não ouvi. Qual é a resposta? Tu sabe o que essa geração está fazendo? Fala aí, velho. Fala aí, velho. E aí, velho? Fala aí. Fala aí, ô. Como é que é? Como é que é? Aí, coroa. E aí, coroa? Fala aí, coroa. Senhor miserável, sou teu pai. Eu já falei miserável também. Sai, né? Ah, Pai amado. Deus te abençoe. Existem no meio do povo de Deus muitas famílias que já perderam essa prática de pedir a bênção aos seus pais, de pedir a bênção aos seus avós, aos seus tios. O poder da palavra pode causar efeitos tremendos. Ela pode, por exemplo, ser usada contra uma pessoa num processo de acusação, onde a falsa testemunha vai mentir, levando à morte de uma pessoa inocente. Uma mulher sedutora pode usar palavras cheias de veneno e seduzir um homem, encantando-o com isso e provocar grande destruição na família. É a pombagira. Lares têm sido destruídos por causa dessas mulheres e por causa de homens sedutores também. Não é só, os homens também. As palavras ditas definitivamente afetam a todos. Elas podem produzir vida, paz, alegria, como podem produzir morte, guerra e tristeza. Não existe ninguém no mundo que não esteja vivendo sobre os efeitos emocionais que foram dirigidos por palavras. Morto-vivo. Muita gente fracassada na vida por não dominar as suas palavras, não souberam governar a sua língua. Os fracassos atingem todas as áreas de um murmurador, afetam casamentos, relacionamento entre pais e filhos, e na vida profissional até mesmo entre amigos. A maneira de lançar palavras ao vento pode se tornar muito cara, onde o troco, o retorno lhe causará a falta de afeto, a falta de confiança, a falta de autoridade e a falta de respeito. Eu gosto desse silêncio. Eu fico aqui, porque está todo mundo pensando, né? Fala assim, estou pensando. Mas é realidade. As palavras críticas e as palavras grosseiras são exageros extremos. Reclamações, lamentações podem afetar os relacionamentos. Tais palavras servirão de muros e antimuros, muitas vezes tornando-se intransponíveis, gerando um verdadeiro cativeiro para aqueles que as usam como armas de ataque. É o tiro no próprio pé. Você está vivendo aquilo que você está colocando em prática. Não vai mudar, a não ser que você mesmo mude. Quem fala demais sofre o desprezo dos seus ouvintes. Os fofoqueiros, os fuxiqueiros, os caluniadores, os mentirosos, os lamentadores, os arrogantes, os soberbos, os tolos, os brigalhões de mau gosto, ou seja, o falso, os não cumpridores das suas promessas, eles perdem o respeito, eles perdem a honra e acabam sendo abandonados pelos seus amigos. Fala demais.
Lá vem ele, meu filho. Fala demais. O pior é que fala mentira. Ele está morto. Ele cometeu suicídio com a sua própria língua. Quem não governa a sua língua está fracassado na vida. Repete, quem não governa a sua língua está fracassado na vida. É como árvore plantada em lugar árido, e mesmo que dê algum fruto, ele não permanece por falta de nutrientes que regam toda a terra. Quais são os nutrientes que regam toda a terra na palavra? A inteligência e a sabedoria e o conhecimento. Fala os nutrientes dos meus sentimentos, os nutrientes das minhas palavras, os nutrientes desta árvore que está dentro do meu coração, é a sabedoria, é a inteligência e o conhecimento. Provérbios 24, 2 e 3. Provérbios 24, 2 e 3. Leia. Porque o seu coração medita na pena, e o seu lado. Então vai para o 3, para o 4. Com a sabedoria Isso. se edifica a casa. Volta, lê que eu interrompi, vai. Que provérbio é o 4? 3 e 4. Então leia, 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Só até aqui. Vamos repetir? Vamos lá? Com sabedoria... Não, tá baixo. Com sabedoria se edifica a casa. Usar sabedoria edifica. Mas essa casa edificada com a sabedoria, ela só se firma com inteligência. Então fala, sabedoria sem inteligência, tem que ter os dois. Vamos lá? Com sabedoria se edifica a casa. E com inteligência, ela se firma. O resultado da sabedoria e da inteligência gera conhecimento. Repete comigo. E pelo conhecimento se encherão as câmeras de todas as substâncias deleitáveis. O que nós queremos é substância, preciosas e deleitáveis, mas não estamos sendo sábios e nem inteligentes. Aquele que não tem o controle nas suas palavras sofre a condenação de Deus e dos homens, sofre a punição da sua própria estupidez verbal. É estúpido. A pessoa que não controla é estúpido. Deus o tem como inimigo e os homens passam a evitá-lo. Seu destino é viver uma vida de abandono e uma vida de desprezo. Torna-se a escória de todos. Provérbios 17, 27 ao 28. Provérbios 17, 27 e 28. Leia. Retém em suas palavras o que possui conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Deu para você entender? Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por uma pessoa entendida. Sabedoria e conhecimento, inteligência. As palavras devem ser temperadas com inteligência, com sabedoria e com conhecimento. Pessoas desinformadas que entram em conversas que elas não têm domínio do assunto, falam daquilo que não têm conhecimento. Eu não discuto futebol, eu não entendo nada. Se eu entrar em futebol, eu estou ferrado. Nem tenta falar comigo, eu não falo nada. Me calo. Agora, quando você for falar de assunto de Bíblia, eu gosto. Isso aí eu entendo. Eu gosto de discutir esse negócio.
Elas logo sofrem um julgamento crítico daqueles que o cercam. Ao longo de um tempo, elas se tornarão indesejáveis pelo grupo, serão evitadas. Ela vence que é chata, essa pessoa é chata. Ok? Essas pessoas, por não terem controle das suas palavras, provocam em si mesmos um sentimento que produzirá para elas problemas de baixa estima e complexo de inferioridade. Foram elas mesmas que provocaram tudo isso, foram elas mesmas, porque ninguém alertou, ninguém fez pensar. Cheia de problemas, cheia de complexo. Provérbios 26, 20 ao 28. Provérbios 26, 20 ao 28. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender riscos. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados, que descem ao íntimo do ventre. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando se suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. As palavras ásperas e críticas constantes têm sido a causa de muita destruição nos nossos relacionamentos familiares e também entre amigos. Eu sou obrigado a repetir isso. As palavras ásperas e as palavras críticas constantes têm sido a causa de muita destruição nos relacionamentos familiares e também entre os amigos. Quem age constantemente dessa forma torna-se uma pessoa insuportável. A arrogância vai provocar o afastamento das pessoas e até aquela que é mais íntima ao longo do tempo não vai suportar. Casamentos estão se desfazendo por causa de cônjuges que agem dessa forma. A afeição do marido e da esposa vai se degradando aos poucos até destruir totalmente o casamento. Os filhos são os mais afetados. Eles estão armazenando em suas mentes um sentimento de um péssimo exemplo para suas vidas futuras. Certamente, a convivência dentro desta casa, com tudo isso, vai gerar neles uma independência onde, assim que for possível, vai querer sair de casa e viver uma vida independente e fora do conceito familiar, pois tomou como exemplo a sua própria casa. Nossos filhos, 14, 15, 16 anos, se perguntar para eles qual é o sonho deles, eu quero trabalhar. E se você trabalhar, o que você vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é morar numa kitnet. Eu quero ficar livre do meu pai e da minha mãe. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Mas eu tenho que viver a minha vida. 15, 16 anos. Quer sair. Eles querem independência, eles querem sair. Está assim, ó. Está assim. Os relacionamentos são diretamente atingidos por causa das constantes críticas destrutivas. É comum observarmos separações por causa das críticas destrutivas, principalmente quando elas se tornam constantes e dominadoras.
Quem vive usando de tais argumentos ao longo do tempo torna-se detestável, odiosa a seus amigos. Essa pessoa, sem perceber, está cometendo sua exclusão no convívio familiar, social e espiritual. A tagarelice, muita risadinha e conversa tola, a piadinha constante e imoral devem ser evitadas. É um erro sem proporções agir desta forma, pois provocaria um julgamento exclusivo para quem usa dessas atitudes. Tudo isso que o homem semear, isso ele ceifará. Tudo o que o homem está vivendo hoje é o fruto das ações, palavras, que ele semeou ontem. Hoje, ele está comendo o fruto da semente que ele mesmo jogou ontem no seu próprio solo. É o fruto da sua boca. Caso este fruto seja ruim, caso esse fruto seja amargo, muitas vezes como fel, provocando convulsões emocionais perturbadoras, gerando cólicas no ventre da alma, no intestino, na consciência. Você está na hora, ou já passou dela, onde precisa rever urgentemente os seus valores das palavras ditas ao longo da vida e se chegar a Deus com súplicas e clamores de perdão e de arrependimento, para quem sabe Ele, o Senhor, possa ouvir e mudar tudo, onde o milagre da romanceira vai gerar frutos de videira. Aquilo que não presta vai virar algo que presta. Só Deus faz isso. As palavras, elas podem aproximar, ela pode afastar pessoas. Um relacionamento pode ser amigável, agradável, duradouro, ou pode ser o oposto. No início de um relacionamento pode ser que tudo seja muito bem, mas ao longo do tempo inicia-se a intimidade, e aí que mora a confiança e a desconfiança. Esses comportamentos vão estar diretamente ligados às conversas iniciais desse relacionamento. As pessoas vão medindo palavra por palavra dita, onde as frases vão formar a fotografia da alma dessa pessoa. Essa foto revelará o caráter, a moral, a honestidade, a fidelidade, o gosto. Enfim, esta foto é um raio-x de tudo que uma pessoa tem por dentro. Isto pode aproximar ou pode afastar pessoas. Medo e insegurança têm margeado verdadeiras amizades que potencialmente teriam tudo para dar certo, mas não dão. Quem já não ouviu esta frase? Eu até gosto dela, mas não dá para confiar. É melhor ela ficar longe de mim. Eu já ouvi isso muitas vezes. O leitor, suas palavras trarão vida ou trarão morte neste mundo, ou seja, ou no próximo, disse Jesus. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por todas as palavras serás justificado, e por todas as palavras serás condenado. A morte e a vida estão no poder da língua. Escolhe a vida. Deus havia resolvido o problema da humanidade quando enviou o dilúvio sobre a terra. Mas o desequilíbrio emocional de Noé em tratar uma crise de família usa de palavras de maldição contra o seu neto Canaã, provocando com isto uma verdadeira catástrofe nas gerações futuras. Deus agora tenta consertar o erro de Noé e levanta Abraão, que também não dá certo. Levanta Moisés, que também não dá certo. Levanta Josué, juízes, reis, profetas, nada dá certo. Então ele levanta o seu próprio filho Jesus Cristo.
para salvar a humanidade e conduzi-las para Canaã. Não é a velha Canaã, mas a nova Canaã, a nova Jerusalém. Veja como termina os últimos versos da Bíblia no Apocalipse, capítulo 22, de 1 ao 7. E mostrando-me, Apocalipse 22, 1 ao 7. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que produzia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Presta atenção agora, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. É ali. E nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem de sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Olha só, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E ali, nunca mais haverá maldição contra alguém. Ali. O que você acha disso? Que Deus encerra seus planos de restauração na raça humana? Canaã está amaldiçoada ou só será restaurada no final de todas as coisas? Enquanto esse tempo não chegar, todos nós teremos que lutar contra as influências das nossas emoções, das nossas ações, que farão de tudo para nos distanciar desse propósito de Deus e nos levar para uma terra nova, onde não haverá palavra de maldição contra ninguém. Ao que vencer, herdarão todas essas coisas. Escreve o anjo da igreja em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus que puseste à prova aos que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Apocalipse 22, que eu estou lendo. Aqui está o meio do paraíso de Deus. É aqui, Nova Canaã. Apocalipse 2, de 1 ao 7. O tempo acabou. Meus irmãos, teria mais aqui algumas coisinhas, poucas, não muitas, para falar sobre esse assunto. Mas eu entendo que o material que foi exposto é suficiente para que nós possamos nortear nossa vida para vivermos uma vida melhor. Se coloque de pé. Deus